Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a Cris Prates. Ela que é bióloga, pioneira como guia de observação de aves na Chapada Diamantina e vencedora de uma luta contra o câncer. Apaixonada por aves, ela conquistou alguns concursos de fotografia e já teve várias de suas fotos republicadas por veículos relevantes como a BBC Brasil e o Portal G1. Nesse bate-papo, ela fala sobre como é ser uma das poucas mulheres guias de observação de aves no Nordeste, os desafios de atuar em um campo predominantemente masculino e a falta de regulamentação da atividade no Brasil. Além disso, ela compartilha sua história de superação na luta contra o câncer, reforçando a importância de valorizar as pequenas coisas da vida. E eu gostei muito desse bate-papo e espero que vocês gostem também. Bora lá? Então, e a propósito, você não é originalmente da Chapada, né, você é de Brasília, certo? Isso, eu nasci em Brasília, eu moro aqui, vai fazer 6 anos esse ano. Mas já se considera baiana? Nossa, uma honra, viu, ser baiana, que pra mim é o melhor lugar do Brasil é aqui, cara, a Bahia é fantástica. Eu tô quase 20 anos no Nordeste já, aí quase 6 na Bahia, mas eu sou apaixonada pela Bahia. Que bacana. E como é que aconteceu pra você, assim, essa mudança, sair de Brasília pra Bahia? Ou ir para o Nordeste primeiro, né? Então, me formei primeiro em gestão ambiental, não consegui passar em biologia na UNB, e assim, eu não conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Brasília é uma cidade muito cara, né? E aí eu decidi tentar vestibular numa cidade onde o custo de vida era mais barato, onde o vestibular era mais tranquilo. Aí eu me mudei para João Pessoa e eu passei em biologia na UFPB. Aí eu me mudei para poder estudar, né? Para morar perto da praia, para morar numa cidade mais tranquila, mais barata. E aí comecei minha vida no Nordeste assim. E aí fui me mudando por causa de questões de trabalho. Eu morei em Fortaleza, morei em Petrolina, e aí depois vim pra cá. Entendi. Então, assim, você se formou como bióloga e aí depois você se especializou em ornitologia, correto? Isso. Dentro da biologia não existe assim uma especialização pós-graduação pro grupo. Normalmente você trabalha dentro de laboratórios, ou, por exemplo, no meu caso, eu fui para o ICMBio, trabalhei no IBAMA também, fazendo estágio. E aí você entra num laboratório, faz uma monografia normalmente relacionado com alguma área. E aí eu fui para a área de ornitologia, que é a das aves, né? E aí dentro de trabalhos também comecei a fazer consultoria ambiental, alguns outros trabalhos todos relacionados com aves. E aí a gente acaba se especializando assim, dentro da prática, dentro da universidade. Não existe uma especialização em ornitologia. Aqui no Brasil não existe. Entendi. E tem algum motivo, assim, principal que te levou a ir mais para essa orientação de ornitologia, de aves? Então, desde criança, o meu avô, ele era criador de passarinho em gaiola, só que quando eu nasci ele já não tinha mais os bichos em gaiola, ele tinha um sítio no interior de Goiás, e eu ia passar muitos finais de semana com ele lá, e ele ficava me mostrando todos os passarinhos, mostrava o João de Barro, a casinha que o João de Barro fazia, lá tinha uma lagoa que tinham vários bichos também, mergulhão, tinha arara. As araras faziam ninho nos buritis, então ele sempre ficou me mostrando essas aves. E eu já era uma observadora de aves desde criança, sem nem saber que isso existia, né? E aí, mas assim, eu sempre gostei de bicho. Eu fui escoteira, acampava, esse sítio que eu convivi, né, com meu avô durante muitos anos. Então eu me apaixonei pela natureza em si e eu queria fazer biologia, não necessariamente em aves, né? Eu entrei aberta para estudar natureza, de preferência bicho, né? Mas fui aberta. E dentro da universidade, a gente nem sempre consegue estudar o que quer, o que a gente escolhe. A gente precisa esperar ter vaga, ter um professor que aceite ser estagiário. E aí, no meu caso, eu tive um convite de um colega que era professor, só que ele trabalhava com a parte de herpeto, que é cobra, lagarto, sapo, né? E ele ia dar uma disciplina para o pessoal da pós, em ecologia, que ia ter amostragem de todos os grupos de vertebrados, né, no campo. E ele falou, vai lá pra você dar uma olhada, ver o que você gosta. E aí eu lembro que o primeiro que eu fui acompanhar foi o de aves. E aí eu falei assim, não quero acompanhar mais nenhum. É isso aqui que eu quero fazer na minha vida.
É isso aqui que eu gosto. E aí eu já conversei com o professor no primeiro semestre na faculdade, ele já me aceitou e eu entrei nas aves desde o primeiro semestre. Até então, sempre trabalhei com aves desde o comecinho. Até mesmo nessas experiências profissionais que você comentou, então no ICMBio, esses outros órgãos, tudo sempre foi relacionado a aves? Sempre relacionado a aves. Trabalhando com pesquisa, né, dentro da pesquisa e conservação das aves. E aí eu nem sabia que existia essa coisa de observação de aves, né? Eu não sabia que as pessoas ganhavam dinheiro com isso, que isso era uma profissão. E eu ia, às vezes, para campo com o pessoal do ICMBio, e nesse campo eles convidavam colaboradores para trabalhar numa expedição, né? E aí, nessa expedição, eu comecei a conhecer pessoas que eram guias de observação de aves. Aí que eu fui saber que isso existia, né? Que isso era uma atividade, que as pessoas trabalhavam com isso, que as pessoas se reuniam, viajavam, faziam todas essas coisas dentro dessa atividade, né? Antes eu nem sabia, nem conhecia. Oh, que legal. Então, assim, aí, em determinado momento, você decidiu meio que sair dessa carreira que você estava trilhando, trabalhando para empresas, e decidiu virar uma guia de observação de aves? Foi mais ou menos assim? Então, biólogo, para conseguir pagar as contas, tem que fazer milhões de coisas. Então, assim, eu ainda trabalho com pesquisa e conservação, num projeto de uma arara que é baiana. Eu trabalho ainda com consultoria ambiental, empreendimentos energéticos, eólica, solar, fazendo monitoramento das aves nesses empreendimentos, né, do impacto do empreendimento nas aves. E em 2020 eu abri a agência de turismo de observação de fauna aqui na Chapada, né, que eu faço turismo de observação tanto de aves quanto de mamíferos, mais de aves, mas dos dois, né? E aí eu trabalho atuando nesses três pilares, né? Pesquisa e conservação, monitoramento de aves e a agência. Eu continuo nesses 3 ramos. Entendi, que bacana. Mas você diria, dentre esses 3, a observação de aves seria mais ou menos o seu meio que principal, assim, seu carro-chefe, entre aspas? O que paga mais as contas são as consultorias, mas o que eu gostaria de trilhar, na verdade eu queria viver só do turismo. A conservação também é muito legal, mas ela é difícil de ter trabalhos que paguem bem, mas são áreas que você vê a natureza conservada, são atividades com pouco impacto ambiental. Nas áreas de consultoria é um pouco triste, porque às vezes você vai lá, faz do campo antes da obra existir, né? E você vê vários bichos, vê a mata, e aí você continua monitorando ali depois que a obra está acontecendo, né? Que o parque eólico, por exemplo, está pronto, ou solar, e você vê uma queda dos bichos, você vê o impacto, e às vezes o coraçãozinho da bióloga fica pesado, assim, fica triste, sabe? Fora várias outras coisas que eu não vou entrar em questão aqui da consultoria ambiental, né? Mas eu queria muito um dia conseguir viver só do turismo. Entendi. Assim, achar esse balanço entre o que paga as contas e o que te traz muita satisfação, eu acho que é um desafio para todo mundo, né? Na verdade, eu queria te perguntar, então, assim, a gente está falando sobre observação de aves, então, como você descreveria o trabalho de um guia de observação de aves? Então, a observação de aves, ela tem uma coisa, assim, engraçada, que a gente compara muito como se fosse um colecionador de figurinhas, porque a gente não observa qualquer passarinho. No início até começa, assim, todo passarinho a gente observa, mas aí começa uma coisa meio que eu quero observar todas as aves que existem, tipo, aqui perto da minha casa. Aí depois que você já viu todas, você quer a do seu bairro, depois você quer a da sua cidade, do seu estado, porque cada lugar que você vai tem aves diferentes, então você quer colecionar aquele sua figurinha, né? De todos os lugares, ter todas as aves que você conseguir ver ou fotografar. Aqui no Brasil, os observadores gostam muito de fotografar, mas a galera de fora, assim, Europa, Estados Unidos, eles se contentam às vezes só em ver. Existe um site com ranking das espécies observadas, é uma coisa até bem competitiva, assim. Daí o guia, ele vai fazer esse papel de ter o conhecimento de onde essas aves vão estar, né? Uma coisa importante de se falar é que, assim, quando você entra numa mata, 90% das espécies que vão estar ali você vai identificar pelo ouvido, pelo canto, e não de simplesmente ver o bicho. Tem que ter um conhecimento muito apurado do som, né, do canto das aves. Não é uma coisa assim tão simples, leva um tempo para você aprender e conhecer. Então, às vezes, a pessoa não tem essa aptidão, então ela contrata um guia para poder o guia identificar onde estão essas aves. E a gente, como guia, a gente vai mapear onde estão todas essas espécies, de preferência em locais que sejam de fácil acesso, porque normalmente as pessoas carregam equipamentos que são bem pesados, né? A maioria do público, pelo menos que eu guio, é 60 a mais, então às vezes tem limitações, né, para lugares muito difíceis. Então o papel do guia é mapear onde vão estar essas espécies para conseguir, no menor tempo, mostrar essas aves para os clientes. Então, é mais ou menos isso que o guia de observação de aves faz. E vai falar um pouco da história dos bichos, né? Falar sobre ecologia, sobre algumas coisas interessantes,
que às vezes o observador não sabe, né? Não tem esse conhecimento. Entendi. Então, entrando mais um pouco no ponto da identificação das aves, né? Acho que, enfim, é um trabalho muito técnico, né? Deve ser muito difícil, mas eu queria entender como você acha que a sua formação como bióloga te ajuda, porque eu imagino que boa parte dos observadores de aves não são biólogos, né? Então, assim, de que forma você acha que esse background acadêmico que você tem te alavanca na sua profissão? Por exemplo, você chega num lugar, por exemplo, aqui na Chapada, a gente tem várias fitofisionomias diferentes, vários biomas. A gente tem caatinga, tem cerrado, tem Mata Atlântica. E dentro de cada um desses biomas vão ter fisionomias diferentes. E dentro dessas fisionomias vão ter espécies diferentes. Então você tem que entender quais espécies podem estar dentro de cada um desses lugares para poder encontrar a ave que o cliente quer e para poder encontrar o ponto. Então, por exemplo, eu estou aqui na Chapada, às vezes não estou trabalhando, mas eu estou fazendo uma trilha, eu estou andando, aí eu olho o ambiente e falo, poxa, ó, esse ambiente aqui é legal, pode ter espécies tais. Então, eu vou voltar aqui para ver o que tem, para poder ter um lugar mapeado para os clientes. Você entender o som dos bichos, né, é uma coisa que é muito fácil e assim, desde que eu estou na faculdade eu trabalho com isso, porque para fazer um levantamento no monitoramento de aves eu estou ali estudando os bichos, que é a forma que eu vou identificar também. Então, para identificar as espécies que estão cantando, para identificar os locais onde elas habitam, né, que é a parte da ecologia dos bichos, para identificar ninho, tem muita gente que gosta de fotografar os bichos quando estão no ninho, então você saber o período que o bicho reproduz, quanto tempo que o ovo vai ficar ali, quanto tempo o filhote fica ali. Então são conhecimentos, né, que a gente aprende dentro da universidade que são um a mais para o turismo de observação de aves. Mas o guia de observação de aves não necessariamente precisa ser biólogo. Você ser um amante das aves, estudar elas e tal, não necessariamente precisa ser biólogo. Tem guias que não são biólogos e são ótimos guias, né? Vai da dedicação da pessoa para isso. Entendi. E dentro do seu trabalho como guia, assim, quais você diria que são os maiores desafios e as recompensas? O desafio maior, eu acho, porque você está ali tratando de natureza, né? Então, não tem como você garantir que você vai ver as espécies. Às vezes você vende ali na sua agência, né, vídeos lindos, fotos maravilhosas, mas você tá ali todo dia com o bicho. E às vezes a pessoa chega, cai um toró que você mal consegue sair do carro, ou tá muito quente, os bichos não se mexem, simplesmente não aparecem. Às vezes um bicho específico que a pessoa quer ver não vai estar ali, ou não vai dar o mole que a pessoa vai conseguir fotografar. Então, não é como uma trilha de cachoeira que o destino final você vai ter a cachoeira, independente se está chovendo, se está sol, você vai chegar lá. Mas as aves não, às vezes você vai e simplesmente não aparecem, né? Um outro desafio que eu também acho que do guia é você conseguir ler o perfil do observador, porque existem vários tipos de observadores, né? Tem os que gostam de fotografar várias espécies, tem os que gostam de fotografar uma espécie só, mas que a foto seja muito bonita, e às vezes você guia um grupo muito diverso. Então você tem que tentar coordenar as pessoas ali para atender o gosto de todo mundo, mas com essa parte da natureza você não ser exato, assim, né? Ser variável. Então, acho que são os dois desafios mais difíceis. E também a questão de fazer trilha no meio do mato, assim, tem já todo o risco, né? De animais peçonhentos, de uma torção, de machucar. Então, você tem que estar sempre cuidando das pessoas que estão ali, que você está guiando. E recompensa, você realiza sonhos, né? Muita gente que eu já guiei, assim, às vezes chora de ver um passarinho, porque estava esperando muito ver aquele bicho, se emociona. E é uma sensação muito gostosa, né? De você ver a pessoa vibrando, feliz ali, de estar realizando um sonho mesmo. E a gente cria amigos, são pessoas que têm muito em comum com o gosto, assim, pelas aves, porque a gente se apaixona. É igual na escalada que o pessoal brinca, né? Que o mosquitinho pica, na observação de aves é igual. E aí você fica ali fanático, né? Só fala sobre passarinho, só viaja para passarinhar. Normalmente a gente vira amigo dos clientes porque são pessoas que têm muito em comum. Que legal. E Cris, assim, até onde eu pude pesquisar, você deve ser a única mulher guia de observação de aves da Bahia, da Chapada Diamantina, quiçá do Nordeste, assim, me corrija se eu estiver errado. Então, assim, eu queria te perguntar como é para você ocupar esse papel, assim, de representatividade. Que eu saiba de guia no Nordeste que trabalhe com o trend de turismo, né? Que trabalhe com essa parte de agência, de receber observadores de aves de fora do país ou até aqui do Brasil mesmo. Eu acho que eu sou a única. Cara, e sem orgulho nenhum. Porque, assim, meu sonho era poder fazer uma expedição com guias ocupando, por exemplo, o Nordeste inteiro e que a gente conseguisse se conectar, né? Para fazer uma expedição guiada só por mulheres
ou até mesmo uma guiada só para mulheres, com guias mulheres, né? Eu tenho uma outra amiga minha que é guia de observação de aves, que a gente conversa muito sobre isso, que é um sonho, mas infelizmente tá andando com passinhos bem pequenininhos, sabe? Eu me sinto, por um lado, muito feliz de estar aqui representando, dizer assim, ó, é possível, dá para fazer, né? Eu tô aqui com a agência há 4 anos, cada ano tá crescendo mais, tá funcionando, tô viva, sobrevivi, apesar dos pesares, das dificuldades, né? E que é super possível, mas eu acho que tem chances de melhorar. Eu faço parte de um coletivo de mulheres observadoras de aves que se chama Ornito Mulheres. Somos mais de 300 mulheres. E lá tem esse espaço da gente conversar sobre várias coisas que acontecem e falar, não, rola, tem essas dificuldades, tem esses problemas, mas a gente pode dar a mão uma para a outra e fazer e acontecer. Então, é uma forma de fortalecer isso. Sempre em eventos a gente tenta fazer palestras falando sobre essa questão da observação de aves entre mulheres. E é isso, acho que essa parte de estar ali na frente fazendo me deixa feliz de tentar dar lugar a outras pessoas, né? De estar ali representando. E por que você acha que as mulheres estão subrepresentadas nesse universo da observação de aves no Brasil? Vários motivos. Um deles, que assim, para você ser guia, às vezes você fica muitos dias fora da sua casa, né? Nem sempre a gente consegue guiar só pertinho de onde a gente mora, então você tem que viajar, passa dias fora. E normalmente as mulheres estão num papel ainda muito enraizado de cuidar de parente, né, de mãe, de filho. Normalmente ela ainda ocupa esse espaço, né? Então muitas mulheres não podem se ausentar muito de casa, ter esse cuidado, né, com família, com os filhos. E tem a questão da segurança também, porque você vai ter que andar no mato. Muitas vezes eu vou sozinha para o mato, como eu te falei, né, para descobrir se a espécie está lá, se está tendo ninho, se está sendo alguma frutificação. Sempre quando eu vou receber um cliente, eu gosto de ir na trilha para ver como é que estão os bichos. E não é todo lugar, né? Eu moro num lugar privilegiado que a segurança ainda é muito boa, mas em muitos lugares não é essa a realidade. E aí as mulheres, além de ter o medo de, né, ser roubada, ainda tem o medo de sofrer um estupro, né? É complicado. É uma situação bem complicada. Tem a questão de você ir para o mato com um cliente que às vezes você não conhece, você não tem referência nenhuma, então você vai estar sozinha com um homem num lugar isolado. Isso também é uma questão que é difícil, né, de lidar e que você tem que ter uma coragem de fazer. Tem a questão de assédio moral, assédio sexual, o machismo muito enraizado também. Eu até lembro, assim, da minha infância, quando eu ia para o sítio com meu avô. Eu tenho 2 irmãos homens e eu lembro que eles iam para o mato, assim, ó, soltos, tinha os filhos do caseiro e eles estavam ali sempre em contato com o mato. E eu não podia, minha avó dizia, não, você não vai porque você vai se machucar, porque você vai se sujar, você não pode andar com o menino. Então, assim, as mulheres já crescem, pelo menos da minha geração, com aquela coisa de, assim, que você não dá conta, que você não andar no mato não é pra você, que é perigoso, que você vai se machucar, que você não vai dar conta. Então, você tem que driblar todas essas coisas que foram enraizadas em você desde criança para poder estar ali, num papel que é difícil, que não é comum, que você não vê muitas pessoas. Então, acho que isso traz uma barreira também, né? Sim, e assim, para além dessas questões estruturais, para além das soluções para essas questões estruturais que você comentou, né, no sentido de constituição familiar, de segurança, tem alguma medida mais prática, assim, que você acha que está dentro, assim, das nossas mãos, no sentido de, por exemplo, você faz parte dessa comunidade de mulheres, né, ornitólogas. Então, assim, para além dessa iniciativa, tem algum outro tipo de iniciativa que você acha que seria eficaz no sentido de inserir mais mulheres dentro para a prática de observação de aves? Olha, na prática de observadoras de aves, nós somos até muitas. O que falta mesmo, eu acho, são guias, né, nesse papel de trabalho. Vem crescendo com essa representatividade, com os grupos, né? Tem um evento em São Paulo que acontece todo ano, que chama Avistar, que reúne vários observadores de aves, né? E no ano passado, pela primeira vez, foi igual o número de palestrantes homens e mulheres, né? Então, assim, a gente está caminhando para isso, a gente fica no pé ali do coordenador do evento, né? Vamos botar a mulherada aí para estar atuando, para estar na frente, para estar aumentando, para a gente se sentir segura, parte. Mas dentro tem uma parte que é de apresentação só dos guias sobre seus destinos, né? Eu acho que tinham quase 30 apresentações e, assim, 3 mulheres. Bem, bem pequeno ainda, sabe? Então, acho que o que
tem que ser feito é isso, de mostrar para as meninas, para as mulheres, que é super possível estar ali trabalhando. E eu acho que também os observadores contratarem guias mulheres, dar essa chance, né, das mulheres também estarem ali participando, atuando, né, porque além de todas essas questões que eu te falei, que são difíceis para as mulheres, eu já tive que escutar umas coisas estranhas, do tipo assim, né, fui guiar um rapaz, aí a namorada dele veio junto, que não era observadora de aves, e ela virou e falou assim, eu vim junto só porque você era uma guia mulher, e eu não ia deixar ele sozinho com uma mulher. Nossa. Então, assim, com certeza um cara que é guia, ele não passa por isso quando ele vai guiar uma mulher, né? Então, assim, coisas do machismo estruturado que vem que são complicadas. Então, difícil, né? Tem que incentivar a contratar mulheres, sim, que elas são profissionais, né? Tão boas quanto os homens, e é isso, eu acho. Com toda certeza. E aí, voltando um pouco mais aqui para a atividade, eu estava dando uma olhada em algumas das reportagens em que você apareceu, e em uma delas você fala sobre a questão da falta de regulamentação dentro da atividade de observação de aves no Brasil. Então, assim, você gostaria de falar um pouco mais sobre isso também? Sim. Até hoje não existe, né? Na verdade, não existe nenhum um curso para você ser guia de observação de aves, não existe regulamentação. A gente tem um grupo de guias que está tentando criar uma associação para poder ir atrás disso, né? Porque é complicado. Quando você é guia de observação de aves, você precisa ter boas práticas para não ter um impacto em cima das aves, da natureza, enfim, né? O ICMBio até tem um guia de boas práticas, mas assim, você não tem certeza que todo guia utiliza. A gente sabe de histórias horrorosas, assim, a gente usa uma técnica que chama playback. Você usa o canto da ave, você reproduz ele numa caixinha, e aí o bicho chega próximo a você, porque ele acha que é outro indivíduo e ele vem defender o território. E assim, esse uso do playback, ele precisa ser usado com parcimônia, ele não pode ser usado quando o bicho está no ninho. Tem lugares que recebem muito observadores de aves, por exemplo, em São Paulo, vários grupos por dia seguido. Você não pode ficar usando playback ali, tipo, cada grupo que vai fica usando muitas vezes, né? Ainda mais espécies ameaçadas. Então precisa ser uma pessoa que está ciente disso, né? Em vez de estar ajudando ali a natureza, está prejudicando. Uso de flash em aves noturnas, conduta quando tem ninho, de não chegar tão perto. A gente tem histórias assim da galera cortando vários galhos de onde está inserido um ninho de um beija-flor para poder fazer uma foto que não tampe o bicho, uma coisa absurda, assim, sabe? Então acho que essa regulamentação seria muito boa para... Não sei se zeraria isso, mas pelo menos acho que talvez pudesse diminuir. E também para os clientes ficarem confortáveis para saber onde eles estão, né? Porque assim, tá indo para um lugar muitas vezes longe da sua casa, né? Tá indo para o meio do mato, lugares que, né, tem seus perigos, e aí tá com alguém que está capacitado, que tem um curso de primeiros socorros, minimamente capacitado para estar ali guiando a pessoa. Então, isso é bem importante de se ter. E esse ponto da regulamentação que a gente está comentando agora, voltando um pouco mais para as questões estruturais, do meu ponto de vista, eu acho que é mais uma questão de bom senso, né? Que no final das contas é o quê? Educação. Porque, bom, você pode colocar uma regulamentação que, beleza, você não pode cortar os galhos que estão ali circundando o ninho, ou você não deve usar o playback até um volume X. Mas, no final das contas, não vai ter uma pessoa lá no interior da Bahia verificando isso. Então, assim, eu acho que é mais uma questão de educação mesmo, né? Isso é complicado. É bem complicado. Mas se houvesse, por exemplo, um curso para você ser guia, uma associação, né, onde as pessoas têm reuniões, conversas, que as coisas são discutidas, talvez isso ajudasse um pouco, né, tendo a regulamentação da profissão. Assim. Entendi. Mais treinamento, né? Eventualmente uma certificação também. Sim, faz sentido. Também. E voltando para o ponto das matérias, eu também vi que você acabou vencendo alguns concursos de fotografia, né? Que você teve algumas fotos aí publicadas pela BBC. Então, assim, teve alguma dessas conquistas, assim, que significou mais para você? Cara, meu primeiro prêmio, eu acho que foi o que eu fiquei mais feliz, porque eu não esperava de jeito nenhum. Eu ganhei um prêmio, acho que foi 2014, nesse evento que eu te falei do Avistar. Na época, eles tinham todo ano um evento, né, que tinha um concurso de fotografia dentro do evento. E aí tinham premiações e tal, tinha um prêmio em dinheiro. E aí eu mandei minha foto, assim, mas assim, desacreditada, porque eu tinha começado a fotografar há pouquíssimo tempo. Assim, não tinha uma técnica muito boa e tal. E aí eu mandei, falei, vou testar, né, vou tentar. E aí eu ganhei a premiação, fiquei, meu Deus, assim, desacreditada que tinha rolado, porque eu tava muito no início.
não sabia quase nada de edição, do olhar, da técnica, mas aí eu consegui o prêmio e fiquei muito feliz, né, assim, chocada que eu tinha ganhado. Os outros prêmios eu já ganhei mais recente, então eu já tinha uma experiência maior, assim, com a técnica, né, então eu mandei falando assim, tem uma chancezinha, pode ser que aconteça. Mas o primeiro foi o mais inesperado, acho que foi o que mais me marcou. E então, aí, por exemplo, esse primeiro que você disse que, enfim, não tinha muita técnica, então eu imagino que você também não tinha o melhor equipamento, certo? Porque eu imagino que, bom, eu de fora, né, vejo essas fotos lindíssimas que vocês tiram, eu penso que por trás deve ter aquele equipamento que parece uma nave espacial, né? Uma câmera com uma lente não sei o quê, blá, blá, blá. Então, assim, como é que é essa questão aí no âmbito da fotografia, tá? Da barreira de entrada, assim, porque, enfim, todo mundo sabe que essas câmeras são caras, né? Quando eu fiz essa foto, que venceu o concurso, eu tinha acabado eu estava no meu segundo equipamento, né, que a gente vai andando aos pouquinhos. E era um equipamento, assim, bem melhor do que o meu primeiro, mas era um equipamento usado, né, não era um equipamento de ponta, mas ele já era um equipamento bem melhor do que uma Super Zoom, que é o que a gente normalmente começa usando, né, que é um equipamento mais acessível. Mas, assim, já senti que deu um salto, né, e realmente, para fotografia, principalmente de aves, que você precisa de uma teleobjetiva, são equipamentos que são bem caros. Mas, além do equipamento, você tem a questão da técnica da fotografia e também da sorte de pegar um momento muito legal, porque, por exemplo, vários concursos de fotografia de aves, às vezes, ganham uma espécie que é uma espécie fácil de ver, é uma espécie comum, e que, às vezes, com equipamento que não é dos melhores, você consegue se aproximar bem, fazer uma foto bonita. Então, conta muito também dos elementos que tem na foto, né? Não só da qualidade da fotografia em si por causa do equipamento. Entendi. E de todas essas fotos, assim, teve alguma que foi mais especial para você? Alguma foto ou alguma ave? Eu tenho uma foto que eu gosto muito, inclusive eu tatuei ela nas costas, que é da arara azul de Lear, que é a arara que eu trabalho, que ela é aqui da Bahia, uma arara baiana, arara ameaçada. E aí é a foto dessa arara voando, carregando um cachinho de licuri, que é a principal fonte de alimento dela, né? Então ela tá assim com a cauda toda aberta, em voo, segurando esse cachinho de licuri. É minha foto favorita, assim, uma das. Mas que eu já ganhei premiação com ela, acho que é a que eu mais gosto. E para além das premiações, assim, como é para você ver seu trabalho reconhecido por veículos muito estabelecidos, né? Veículos famosos, como a BBC Brasil, como o portal G1, como a revista Plurale. Então, é gostoso ter esse reconhecimento do trabalho, né? Assim, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Os passarinhos, assim, são meu trabalho, minha vida, meu hobby. Então, assim, fanática mesmo pelos passarinhos. E aí, ter esse reconhecimento é muito gostoso, né? Só, pô, tô indo por um bom caminho, fazendo o que eu gosto, com amor. Mas o que é melhor é poder ter a observação de aves divulgada para fora da nossa bolha. Porque quando você ama algo na natureza, você reconhece ela como parte de você. E você tem uma consciência maior de que ela precisa estar ali preservada. E quando você tem essa consciência, você assume de forma diferente seu papel de cidadão, né? Então você procura votar em pessoas que têm um olhar para isso, você vai reivindicar isso como cidadão. Então, assim, e é uma atividade que gera renda de uma forma da natureza estando em pé, né? Então, é uma atividade de mínimo impacto inserida na natureza. Todas essas reportagens, elas saíram da nossa bolha dos observadores de aves, né? Então é isso, o meu sonho é que se expanda cada vez mais essa atividade, que mais pessoas conheçam. E isso eu acho que entra também bastante num ponto que eu também vi nas suas matérias, no sentido de cada vez mais divulgar informações, né, e tornar isso mais acessível. Para todas essas questões que a gente acabou de abordar aqui, se a gente torna o universo de pessoas que observam aves maior, isso, tipo, diretamente eles vão se sanando, né? Então, assim, enfim, vão ter mais cursos, vai ter mais conscientização. Então, enfim, eu acho que é um efeito cadeia, né, no final das contas. Exato, e eu fico assim, sonhando, né, que aqui na Chapada tem um monte de agência de turismo. Eu falei assim, eu sonho um dia de entrar assim, nas agências e ver no catálogo de passeios, tá lá, o turismo de observação de aves, para as pessoas que nunca nem fizeram, que não sabem nem que existem. Tá ali, olha que legal, eu posso fazer uma trilha para ficar vendo os passarinhos, para conhecer um pouco mais sobre eles. Então, ter isso mais inserido no comum, sabe? Porque eu ainda acho que é uma coisa muito esquisita, muito restrita, né? As pessoas estranham. Ué, mas você vive de mostrar ave para os outros? Que coisa estranha, né?
Não é ainda muito comum. Sim, e imagino que no Brasil, assim, mais, né? Porque, pelo que andei vendo, acho que é uma atividade mais popular lá fora, né? Tipo, Europa, Estados Unidos. É, para os Estados Unidos é bem popular. Aqui no Brasil está crescendo, sabe? Esse evento Avistar, quando eu comecei em 2013, eu lembro que era tipo 1.000, 2.000 pessoas. No ano passado reuniu 12.000. Então, assim, deu um salto, né? Principalmente depois da pandemia. E aí, cada vez a gente vai vendo mais reportagem falando sobre isso, matéria. Tá crescendo, tá crescendo. Mas ainda tem um potencial para aumentar muito mais, eu acredito. Sim, com certeza. E aí, bom, Cris, pivotando aqui então para um tópico um pouco sensível, e aí, antes de mais nada, enfim, sinta-se à vontade de compartilhar pura e simplesmente o que você quiser, assim, inclusive se não quiser conversar sobre isso, entendo 1000%, mas eu também vi que você teve a experiência de lutar contra um câncer na sua vida, certo? Sim. Quando foi que aconteceu? Assim, para além da experiência de lutar contra o câncer, né? Mais importante de tudo, de vencer e estar aqui conversando com a gente agora, né? Então, assim, se você gostaria, né, de compartilhar com a gente um pouco mais sobre como foi isso. Sim, super. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, assim, porque é um tema que as pessoas se assustam muito, né? Realmente é assustador quando você descobre, mas eu acho que poucas pessoas falam, né, de sobreviver sobre isso e que pode ser você tentar fazer isso um pouco mais leve. Eu fiquei muito assustada quando eu tive o diagnóstico, mas eu consegui levar muito firme, sabe? E eu acho que essa minha vivência no mato, na natureza, ela traz muita calma, muita paz, porque meu tratamento ele foi até assim rápido comparado a outros tipos de câncer, né? Eu fiz um tratamento de 3 meses, fiquei longe da minha casa, eu tive que ir para Brasília para fazer esse tratamento. E eu tive que parar minha vida completamente, né? Então, assim, não pude trabalhar, não pude fazer nada das coisas que eu gosto. Eu sou uma pessoa super ativa, do esporte. Então, eu tive que parar tudo e me dedicar 100% a esse tratamento. E é muito difícil, né? Você passar por uma situação que você olha a morte ali de perto. E é isso, você não sabe, né? Quando você recebe o primeiro diagnóstico, você ainda não entende como que é, onde está exatamente, qual o grau, qual o estágio. Então, é um susto muito grande, né? Eu tive um câncer no estágio já bem avançado, ele estava nível 3, a gente pode ir até nível 4, né, no câncer. E aí, eu lembro de, quando eu via filmes, via livro que falava que as pessoas mudavam depois de um câncer, eu falava, até parece, né? O povo exagera, não sei o quê, mas realmente a gente muda mesmo, sabe? Minha visão para a vida hoje é completamente diferente depois de ter levado esse susto, de valorizar muito mais os pequenos detalhes da vida, assim, de olhar. Eu já olhava a natureza com muito carinho, mas eu olho agora, assim, com uma lupa de aumento, assim, da beleza que é você ver um sol nascer, você ver uma borboleta, um passarinho, de você respirar um ar puro, de você viver com intensidade, assim, com muita paixão pela vida mesmo, sabe? E esse câncer ficou assim, muito, assim, morar no interior é complicado, né? A gente não tem tanto acesso à questão médica e tal, mas eu acho que eu tapei um pouco meus olhos para a questão da minha saúde, em prol de, tipo, trabalhar e fazer muito, e querer abraçar o mundo com as pernas, e querer atender tudo que batia na minha porta. Então, eu aprendi a ser uma pessoa que vive muito mais. Assim, eu faço meu trabalho com muito amor, mas eu olho com muito mais amor para minha saúde, né? Para os meus limites. Então, eu virei uma pessoa diferente disso, assim, de me cuidar muito mais na questão da saúde, na questão de fazer esporte, de pôr limites, de me dar descanso, de negar trabalho. E isso, eu acho que eu vivo muito melhor, né? Eu, assim, nunca esbravejei por ter tido essa doença, e, assim, eu só aceitei e falei, tá, é isso que eu tive, como é que eu vou tratar, o que eu tenho que fazer? Lógico que rodeada de vários privilégios, de ter pessoas que me apoiaram, ter um plano de saúde, então se torna tudo muito mais tranquilo de se viver. Mas eu sou muito grata por ter tido um tratamento muito bom, por ter sequelas mínimas, né? Tem pessoas que ficam com sequelas muito graves, muito difíceis de viver. As minhas são pequenas comparada a outras pessoas que passam por esse mesmo câncer. E é isso, eu sou grata. Sou grata por estar feliz, vivendo, curada e podendo compartilhar com outras pessoas que o tratamento hoje em dia, tipo, muito avançado, muito possível, e que se a gente se olha e se cuida, a gente pode ter o diagnóstico
bem antes do que eu tive, né? E é isso, de estar atento ao corpo, né? O corpo dá sinal o tempo inteiro, então a gente tem que estar muito atento para cuidar dele. É ele que vai levar a gente para todos os lugares, né? Bom, obrigado por compartilhar, né, essa sua jornada de luta e, mais importante de tudo, parabéns pela vitória, assim, eu imagino que, assim, é difícil até imaginar, né, nunca ter passado por nada parecido, mas enfim, então, você estava contando sobre a questão de como a luta contra o câncer transformou a forma, ou pelo menos mudou a forma como você aprecia pequenas coisas da vida. Então, como que isso impactou você na observação de aves? É porque eu imagino que, bom, como já é uma paixão que você tem desde pequena e etc., eu imagino que já era uma coisa que você apreciava bastante. Mas você acha que depois do câncer isso ainda foi mais intensificado? E se sim, como? Acho que sim, foi mais intensificado. Eu comecei a partilhar muito. Desde a época do câncer, o meu tratamento, eu acho que eu comecei a partilhar muito mais da minha vida, por exemplo, no Instagram, falando sobre essas coisas, inclusive alertando sobre o câncer. E eu acho que eu comecei a partilhar muito essa minha paixão, que ficou muito mais latente por tudo, pela natureza, pela vida. E aí eu comecei a receber vários feedbacks das pessoas dizendo assim que aqueles relatos estavam fazendo elas olharem diferente para as coisas, sabe? Olharem com mais atenção para a natureza, para as aves. E a força, né, de você seguir um tratamento de forma positiva, feliz, apesar de você estar passando por um monte de dificuldade, um monte de efeito colateral chato pra caramba, eu sempre me mantive positiva, feliz, compartilhando natureza, mostrando tanto que ela foi, assim, um apoio, um abraço durante esse período que foi difícil, sabe? E eu acho que isso fez eu conectar com muitas pessoas que, inclusive, me procuram para poder guiar elas, sabe? Acho que teve essa conexão das pessoas quererem estar perto para viver um pouco disso próximo, né? Que bacana, isso deve fazer toda a atividade que já é muito prazerosa para você ainda mais gratificante, né? Que legal. Super, super. E Cris, quais são os seus planos para o futuro e projetos assim? Tem um projeto que chama Vem Passarinhar, que é um evento de observação de aves que acontece em vários lugares do Brasil. Ele começou em São Paulo, mas aí várias pessoas foram fazendo como se fossem filiais, né, desse projeto em várias partes do país. E aí a gente estreou aqui na Chapada em fevereiro. Era um sonho que eu tinha desde quando eu me mudei para cá, de fazer esse evento, porque você consegue apresentar para as pessoas a observação de aves, que é uma atividade que não é muito barata se você for pensar em equipamento, contratação de guia, né? Então, é um evento que é 100% gratuito, e aí a gente coloca na mão das pessoas binóculo, luneta, e aí abre para todas as idades, qualquer pessoa. E aí foi possível começar esse Vem Passarinhar na Chapada, e a gente vai fazer ele de forma itinerante. A ideia é que a cada 2 meses ocorra num município diferente da Chapada. Então, é uma forma de levar essa atividade para as pessoas, sair da bolha de novo, né? Sempre nessa tentativa. E aí o sonho muito também de tentar viver do turismo de observação de aves. Eu estou sempre tentando ali sair um pouquinho da consultoria ambiental, dedicar um pouquinho mais para a agência e fazer essa transição. Esse é o acho que o maior sonho. Que bacana, parabéns pela iniciativa aí de rodar e trazer e deixar a observação a observação de aves mais acessível, né? Mas, enfim, trazer pessoas que nunca tiveram contato com a prática para conhecer. Então, assim, acho que isso é muito importante e muito bonito. Parabéns, de verdade. Valeu. E aí a ideia também é que a gente tenha mais guias, né, de observação de aves na Chapada, porque é uma região gigante, um potencial incrível, e sou eu e o Thaleson, que é de um outro município. E assim, não tem mais. Então, assim, um lugar que leva pessoas do mundo inteiro para fazer trilhas, travessias, seria muito interessante ter guias que pelo menos falassem um pouco sobre as aves, né, compartilhassem sobre esse conhecimento também. Que bacana. E aí, bom, você falou aqui sobre projetos futuros, falou sobre um sonho que, querendo ou não, ainda é bem factível, mas tem alguma coisa maior, assim, que você sonha enquanto bióloga, enquanto amante das aves? Sonho um dia a gente ter um governo que olhe realmente para a natureza, né, para conservação, para preservação, porque assim, a gente entra em governo de esquerda, direita, tanto faz, o meio ambiente é sempre deixado muito de lado, sabe, muito, muito de lado. Então, o sonho
Eu acho que da bióloga esperançosa é esse, né? Que a natureza tem um olhar muito mais cuidadoso dos governos, dos órgãos regulamentadores, que seja feita de uma forma mais séria, que nem sempre o dinheiro fale mais alto do que a preservação, porque a gente é natureza, a gente é parte dela, né? Faz pouquíssimo tempo que o homem se afastou da natureza, a gente evoluiu durante milhões de anos aí sendo parte dela. Então, como é que pode, né, de pouco tempo para cá, simplesmente se desvincular e tratar ela de uma forma tão horrorosa como a gente trata, né? A gente vai colher esses frutos, já está colhendo, né, na verdade. Mas eu ainda fico com o sonho, com a esperança de que tem um olhar mais cuidadoso com ela. Sim, bacana. E, bom, assim, eu já encerrei aqui as minhas perguntas, então queria deixar espaço para você, caso você queira deixar uma mensagem final aí para pessoas que estão interessadas na prática, para eventualmente mulheres, né? Você que tem esse papel de pioneirismo como guia de observação de aves no Nordeste. Então, assim, tem alguma mensagem final, assim, que você gostaria de deixar para a galera? As pessoas que nunca observaram aves, eu queria indicar para conhecerem, porque é uma atividade muito divertida. Às vezes a pessoa fala, não, deve ser um tédio, mas não é. É muito divertido. Todo mundo que pratica pela primeira vez gosta muito. Então, assim, se tiver oportunidade, pratique, porque é muito bom. É uma atividade que são para todas as idades, que você pode fazer com a sua família. Para quem tem problemas com locomoção, que não pode fazer uma trilha muito longa, é super fácil de fazer em vários lugares, em parques. Então, aproveitem para conhecer. Se você já é mulher observadora de aves, quiser conhecer a nossa rede da Ornito Mulheres, a gente está no Instagram, pode procurar, a gente tem um grupo no WhatsApp também, quiser fazer parte. E é isso, olhar para a natureza com cuidado, com amor, conhecer ela para cuidar cada vez mais. Belas palavras, muito obrigado. Valeu! E se você ficou aqui até o final, eu imagino que você tenha gostado, então para apoiar o podcast, se inscreva, avalie e compartilhe com quem você gosta. Mas se você quiser ir além, fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e é isso. Muito obrigado e até a próxima.